Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Domingo, Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa escola dominical e eu os convido a que leiamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 11. Atos, capítulo 1, os versículos 6 a 11. A palavra do Senhor nos diz: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste o subir. Meus irmãos, este mês, como já desde o domingo passado nós estamos vendo, mês de outubro, mês da Reforma Protestante, ainda mês de celebrarmos esse período tão importante da história mundial e também o surgimento das nossas igrejas, hoje evangélicas, outrora protestantes, na nossa definição, mas igrejas oriundas da Reforma Protestante. Como eu já disse em outra oportunidade, em momento nenhum Lutero teve a intenção de criar uma nova denominação ou uma nova igreja. O objetivo sempre foi muito claro, reformar a igreja existente. Então, Igreja Católica Apostólica Romana, dada a resistência das lideranças da igreja, então houve a necessidade desta reforma acontecer, dando origem aí primeiro à igreja luterana, à igreja reformada ou igreja presbiteriana, como nós conhecemos hoje. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas razões não teológicas que levaram ao surgimento da igreja protestante. Entre elas, houve razões, motivações econômicas e motivações políticas. O mundo estava mudando, aquela baixa Idade Média, o contexto social e econômico do mundo estava mudando naquele momento, ali no século XVI. Uma transição do feudalismo, que já estava enfraquecendo, morrendo, e o surgimento, então, naquele momento, de uma nova classe social chamada burguesia, uma visão mais comercial. A vida estava deixando de ser rural para ser um pouco mais urbana. Então, um comércio se intensificando, dinheiro circulando, a burguesia surgindo e crescendo e se sentindo oprimida pelo clero e pela nobreza. Então, somado a isso, havia também o interesse de alguns reis de não mais se subordinarem à autoridade do Papa, não mais se submeterem à autoridade papal. Então, alguns reis tinham essa intenção. Então, esse movimento luterano, ou o movimento de Calvino também, que é um movimento reformado, vem e cai ali como uma luva nas pretensões destes reis. É a grande chance que eles têm de se verem livres da autoridade do Papa, e do sufocamento que a Igreja Católica impõe a eles naquele contexto, naquele momento. Então, ali naquele momento, eles têm a chance de se livrarem desta autoridade. Também
uma coisa que pesava muito eram os valores dos impostos que eram pagos à igreja, né? Valores cobrados pela igreja católica apostólica romana naquela época, valores muito altos. Eles também tinham interesse de se livrar disso aí. E como eu falei, né, a burguesia ali tendo acesso com o desenvolvimento, com o progresso, né, econômico, a movimentação financeira, ia crescendo, então, os seus ganhos, por assim dizer. E seria excelente para eles não precisar mais se submeter a pagar impostos para a igreja. Né? Então, algumas regiões da Europa já eram muito desenvolvidas nessa época, né? E uma parte do norte da Europa, ao passo que regiões como a Alemanha ainda eram um país. Os países que hoje compõem a Alemanha, aqueles territórios que hoje compõem a Alemanha, naquela época eram países muito pobres, o que fazia com que a igreja exigisse e cobrasse ainda mais. Então havia um grande interesse político em libertar-se da dominação do Papa, né? A ideia dos reis terem autonomia para governarem os seus estados, os seus países, os seus estados nacionais, e também a ideia de não mais estarem oprimidos economicamente pela burguesia e principalmente pelo clero. Quando nós pensamos, meus irmãos, o que levou a igreja a esse declínio, vamos dizer assim, né? A essa decadência, a essa situação tão desagradável. A igreja, à luz do que nós lemos na palavra de Deus, do que nós vemos aqui, o que é que Jesus vai dizer respondendo aos seus discípulos? Versículo 7. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Percebam, meus irmãos, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A igreja, ela nasceu perseguida. Ela nasceu marginal. Até que no governo de Constantino ela tornou-se igreja oficial, religião oficial do Império, de modo que muitos imperadores, alguns dos imperadores foram cristãos. E aí a igreja se desvirtuou, fugiu do seu caráter original. À luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, o poder e a autoridade que Deus confiou à igreja não são poderes políticos nem econômicos. O poder e a autoridade que a igreja tem não é político e muito menos econômico. O poder e a autoridade que Deus deu à igreja é o poder de testemunhar por intermédio da pregação do Evangelho para a salvação das vidas. O poder da igreja, a autoridade da igreja, não é secular, não é humana. É poder e autoridades espirituais. E o que a igreja precisa entender é que isso é muito mais importante do que o poder econômico. É muito mais importante do que o poder político. E na Idade Média, quando a reforma protestante surge, tudo que a igreja tem é poder político e poder econômico. A igreja era detentora de muitos bens. Tinha um patrimônio, como possui até hoje, um patrimônio enorme. Mas a igreja era detentora de terras.
versículo diz assim, A igreja era rica enquanto o povo a retidão, era a pobre. justiça como Aí, em algumas regiões da Europa, o povo era miserável. Então você pode imaginar. De maneira, meus irmãos, que a igreja ali se desvirtuou. A reforma protestante também tem esse objetivo, ou teve essa intenção, de trazer a igreja de volta ao seu caráter original. O objetivo, a razão de ser dela a igreja, o seu poder espiritual, poder de pregar o evangelho para a salvação das vidas. Esse é o poder da igreja. Essa é a autoridade da igreja. E é isso, né? Eu acho poder de transformar vidas pela pregação do evangelho para a salvação. Fazer uma reforma para nossa vida. E para aqueles que possam entender que isso não é importante, meus irmãos, quando o evangelho penetra o coração do ser humano, e ele se reconhece pecador, arrependido, e se entrega, se prostra aos pés do Salvador Jesus, imediatamente uma transformação acontece na vida daquele ser, daquela pessoa, de maneira que ele não passa a ser um alguém diferente apenas no dia a dia, no domingo na igreja, mas ele leva esse novo caráter de Cristo para as suas relações pessoais, para a sua vida profissional. Senhor nosso Deus, de maneira que é muito mais importante, muito mais do que ter a autoridade política ou econômica nas mãos, é ter a autoridade espiritual de transformar ou de ser instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo transforme então esse coração, essa vida desse alguém que pode então influenciar outros com as suas decisões e tomar decisões influenciadas pelo Evangelho que vive, que experimenta. Também peço a sua oração pela nossa igreja. Mais importante, meus irmãos, então, do que ter o poder econômico, do que ter o poder político, é ter o poder de convencimento pela pregação do Evangelho. Muito mais importante do que ter o poder de decisão é ter o poder de influenciar aquele que decide. Toda a sua igreja proteja, eu te peço, em nome de É mais importante do que decidir é poder influenciar aquele que decide. E o poder que Deus deu à igreja é o poder de influenciar aqueles que virão a tomar decisões. Até mais. De maneira que a igreja se perdeu. A igreja católica, então, na época, se perdeu. E a igreja protestante vem, entre outras razões, além das razões teológicas, como nós falamos lá atrás, tem essa fortíssima razão de pregar o Evangelho e de trazer à igreja o caráter de igreja novamente, trazê-la de volta à luz da palavra de Deus e à sua verdadeira, real autoridade, que é a autoridade de pregar o Evangelho para a salvação das vidas. Meus irmãos, é desse poder que a igreja necessita. Né? E lá, como eu disse no começo, os reis, os príncipes, as autoridades políticas, a burguesia e todos mais tinham um tremendo interesse na reforma protestante, porque era uma forma de se livrar deste poder econômico e político que a Igreja Católica exercia. De maneira, então, que alguns príncipes da região que hoje compõe a Alemanha protegem, então, Lutero. Ele tem, então, a liberdade para traduzir a Bíblia para o alemão, distribuí-la a todos, porque muito mais do que o interesse teológico, eles tinham um interesse político e econômico.
Meus irmãos, não é que a igreja não deva se meter em política, mas púlpito não é palanque. E o servo de Deus, o crente em Jesus Cristo, ele não é importante pelo poder que ele tem de decidir, pelo poder que ele tem de votar uma matéria ou matérias no parlamento, ou conduzir essa ou aquela administração pública, seja ela em que esfera for, municipal, estadual, federal. Mas o poder da igreja consiste em pregar o Evangelho. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver reis que foram homens de Deus, que viveram à luz da palavra de Deus. E nós vamos ver também profetas que não serviram a esses governos, a esses reis, porque eles eram profetas de Deus, viviam a sua vida lá no deserto, onde quer que fosse, mas fora do palácio, mas que tinham autoridade toda vez que necessário era. Eles tinham a autoridade para entrar no palácio e dizer ao rei a palavra de Deus, e muitas vezes falar ao rei sobre o desagrado de Deus. Proferir palavras de condenação contra o rei em nome de Deus, porque eles não estavam envolvidos politicamente com os reis. Eles eram homens de Deus. O rei era o rei, o profeta era o profeta. O rei tinha lá a sua autoridade dada por Deus, mas ele era o profeta, ele era o homem de Deus, ele era o portador da palavra de Deus, e ele ia então com essa autoridade e com esse poder dados por Deus, falar e comunicar ao rei: olha, você está contrariando a vontade de Deus, você está indo contra a palavra de Deus, você não está fazendo a vontade de Deus, e eu te falo com a autoridade que eu tenho, que não foi dada por você, rei, mas me foi dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com a autoridade que me foi dada pelo Deus dos céus, por aquele que é soberano sobre todas as coisas. Foi ele que me deu a autoridade, inclusive para condenar os seus atos e condenar os seus gestos. E o que fazia o rei? Baixava a cabeça diante do profeta de Deus, obedecia à voz de Deus e ia corrigir aquilo que de errado estava acontecendo. Porque o profeta não estava corrompido pelo poder político e nem econômico. O profeta entendia o valor, a grandeza da posição que ocupava. E é esse valor, é esta grandeza que a igreja precisa resgatar. E a igreja protestante nasce para ser esta profetisa que vai dizer ao mundo e que vai condenar no mundo os erros e os pecados do mundo. A igreja protestante nasce para ser essa, a anunciadora do Evangelho para a salvação, porque foi para isso que ela, a igreja, recebeu poder e autoridades vindas do Senhor. Foi com essa finalidade que a igreja recebeu poder, que a igreja recebeu autoridade do culto. Meus irmãos, nós temos este poder, nós temos esta autoridade dada por Deus. E nós não temos que nos conformar com as coisas deste mundo. Não temos que nos conformar com a ideia de termos um poder e uma autoridade meramente mundanos.
Porque o poder e a autoridade que nós temos, nós recebemos do Senhor. E o poder e a autoridade para pregar o Evangelho. Não o poder e a autoridade para administrar, para governar ou para tomar decisões, mas poder e autoridade para influenciar aqueles que tomam as decisões. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê paz e que nós, enquanto igreja, saibamos que nós não precisamos de poder e autoridade humanos, porque nós temos poder e autoridade dados por Deus. E isso nos é mais que suficiente. Isso nos basta. Que Deus nos abençoe nessa manhã.